Santificado seja o seu nome, querido Pai, por esta chance de podermos juntos analisar a corrente dos eventos e, acima de tudo, podermos ancorar nossa fé e aprofundar nossa experiência consigo, preparando-nos assim para o seu encontro. Que Jesus possa cuidar de nós ao longo desta conversa, ilumina o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo repousem na vida de cada um de nós. Que cada dia possamos consagrar nossa vida, consagrar nossa mente, consagrar nosso coração para o Senhor Jesus, porque Ele está voltando, irmãos. E enquanto estivermos neste mundo, vamos continuar acompanhando os eventos do mundo e ajudando as pessoas a entender o que estas coisas significam. Bem, irmãos, ontem o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia informou que a temperatura média global do mês de julho foi cerca de 1,5 graus Celsius mais quente do que a era pré-industrial. Em outras palavras, irmãos, eles estão nos dizendo que nós já em algum momento ultrapassamos a meta 2030, colocando assim em risco o Acordo de Paris de 2015. Irmãos, vemos aqui. O mundo atinge limite pré-colapso com aquecimento global de 1,5 graus em julho. Bem, irmãos, cada dia que passa nós estamos ouvindo avisos. Nós estamos ouvindo estes grandes homens da Terra, cientistas, líderes mundiais, dizendo que estamos passando dos limites, que o nosso mundo está caminhando para uma situação muito complicada. Isto é muito interessante, irmãos. Eles dizem, o anúncio veio após uma série de ondas de calor mortais e recordes notáveis de temperaturas em vários continentes, bem como um calor oceânico sem precedentes em todo o mundo. Sim, irmãos, é sempre sem precedentes. Agora, por que ultrapassar esse limite de 1,5 graus está preocupando o mundo? Vejam, irmãos, o limite de 1,5 graus é significativo porque os cientistas o consideram um ponto de inflexão fundamental para o planeta. Um ponto de quê? De inflexão. Queridos, além do qual, as chances de calor extremo, escutem aí, as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. Irmãos, eu acredito que agora vocês entendem por que as pessoas estão ficando alarmadas com isto. Porque isto vai trazer consequências para o mundo, de acordo com eles. Calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais, escassez de alimentos. Estas coisas se tornarão ainda mais frequentes e desastrosas. E o que vão clamar depois? Irmãos, vejam aqui. À medida que as temperaturas continuarem subindo, os efeitos se tornarão mais sérios, disse essa cientista. Se o planeta continuar esquentando, essa cientista disse que o mundo enfrentará um clima ainda mais extremo do que o que grande parte do planeta já experimentou. Portanto, ainda veremos coisas estranhas acontecendo no mundo. Eles dizem que estamos vivendo um momento crítico para o planeta, irmãos. É a primeira vez que o limite de temperatura foi ultrapassado durante o verão no hemisfério norte. Irmãos, nós vemos em muitas partes do mundo agora muitos incêndios, fogo, e as notícias dizem que são o resultado das mudanças climáticas. Este é o mundo que nós estamos vivendo agora. Vejam, irmãos, antes disso eu quero vos mostrar uma coisa muito interessante aqui. Algo muito interessante. Enquanto o mundo está lutando com esta questão, estamos vendo o sistema climático passando dos limites, o apelo da ONU, o apelo de grandes organizações ambientalistas é reduzirmos a poluição, reduzirmos os gases de efeito estufa. Mas, por outro lado, nós estamos vendo os próprios países impulsionando isso. Alguma coisa não está clara, alguma coisa não está bem. Vejam aqui, irmãos, isto vem da Euronews. Vejam aí, é dito,
o governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás. Meus amados irmãos, estas são brincadeiras. Ou estamos numa situação realmente terrível, ou estamos para promover ainda mais e piorar ainda mais esta situação. Irmãos, vejam aqui, 8 de agosto de 2023, isto é de ontem. Incêndios causam destruição em Portugal e Espanha desde o fim de semana. Meus amados irmãos, é dito que cerca de 900 bombeiros foram mobilizados para esta situação lá no sudoeste de Portugal, onde 7.000 hectares arderam desde o sábado, irmãos. 7.000 hectares, vejam. O vereador da Proteção Civil da Câmara da Leiria considerou que os incêndios na zona de Caranguejeira não são obra do acaso. Muito interessante o que ele diz. Os incêndios que estão acontecendo não são obra do acaso e recomendou que a população se mantenha atenta. Eu vou usar agora as palavras dele. O que está acontecendo no mundo não é obra do acaso. O que significa então tudo isto, se não é obra do acaso? Lemos aqui, irmãos, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Não é obra do acaso. O que nós estamos vendo no mundo acontecendo agora tem um significado. Deus está nos dizendo alguma coisa, irmãos. Sim, em incêndios. É transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre. Em outras palavras, o Espírito de Deus está se retirando da terra. Irmãos, isto é muito sério. Veja, a Península Ibérica tem estado em primeira linha do aquecimento global na Europa, com a multiplicação de episódios de calor, de seca, de incêndios, queridos. Os eventos vão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosos. E, de acordo com dados preliminares, cerca de 100.000 hectares, infelizmente, irmãos, já arderam em 2023, em Espanha e Portugal. 100.000 hectares. Agora, irmãos, nos Estados Unidos da América, a onda de calor causou blackouts, apagões por várias horas. E algumas propostas já foram feitas em alguns estados para lidar com esta situação. Paz, meus irmãos, vejam aqui. Superaquecido, o maior operador de rede elétrica da América, essa empresa, emite um aviso de nível 1, pois a onda de calor força o aumento do ar-condicionado. Bem, irmãos, podem pesquisar a matéria, podem procurar também nas televisões. Houve lá apagões. Apagões, irmãos. Vejam aqui, um apagão ocasional ajudaria a resolver a mudança climática, apagando corrente elétrica durante 8 horas por dia. Queridos irmãos, 8 horas por dia. Diríamos, por exemplo, das 10 às 18 horas. Das 8 às 16 horas. É praticamente o dia todo. Queridos, eu acredito que vai gerar uma onda de agitação na América. Bem, irmãos, na Califórnia em especial, que é um dos estados que vem sendo fustigado pelos desastres naturais, que tem a ver com as mudanças climáticas, se diz que Califórnia deve liderar o mundo nas políticas climáticas. Interessante, Califórnia deve liderar o mundo nas políticas climáticas. Bem, irmãos, as políticas climáticas que eles apresentam são maravilhosas. Eu quero mostrar para vocês. Vejam, Califórnia quer liderar o mundo em política climática. Muito interessante, irmãos. E a Califórnia é a América. Então, a América quer liderar o mundo na política climática. Vejam, é dito aqui, isto é de 21 de julho de 2023, há algumas semanas atrás, mas muito interessante. Vejam, uma das políticas. Califórnia quer que a nação comece a ponderar o que, irmãos? Bloqueios climáticos. E é a Califórnia que quer liderar
o mundo nas políticas climáticas e quer agora impulsionar a América a começar a tomar medidas como bloqueios climáticos. Está aqui, irmãos, vejam aí o site e pesquisem. Está aí. Mas, irmãos, à medida que estes eventos vão se tornando mais e mais extremos, os homens vão buscando mais soluções, vão buscando mais medidas e políticas. E Satanás vai conseguir o seu objetivo com tudo isto. Qual é o objetivo de Satanás? A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 12, verso 12, que Satanás foi expulso do céu. Foi expulso do céu, irmãos. Ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, vocês acham que Satanás, em algum momento antes de Jesus voltar, ele vai parar de criar estragos e simplesmente sentar na cadeira sem fazer nada? Meus amados irmãos, o que eu quero dizer é que estas coisas não vão melhorar. Porque existe um inimigo que está furioso com este mundo, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E à medida que estas coisas vão piorando, eles vão buscar soluções e Satanás vai conseguir o seu objetivo com tudo isto. Vejam aqui, irmãos, o presidente Biden anuncia novas medidas para proteger os americanos do calor extremo. Sim, sim. Vejam aí, no subtítulo é dito, os críticos dizem que os passos são positivos, mas modestos, já que o presidente dos Estados Unidos não chega a declarar emergência climática. Como eu disse, estas coisas não melhorarão. Não melhorarão. E eu acredito, esta é a minha opinião, que chegará um momento que o mundo vai buscar uma solução sobrenatural para esta questão. E é aí que eu disse, Satanás vai conseguir o seu objetivo. Bem, irmãos, lemos algumas passagens aqui para finalizar. O que tudo isto significa para o cristão? O que tudo isso significa para você, meu amigo? Vejam, a estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Irmãos, o que nós estamos vendo agora acontecer no mundo são sinais da volta de Jesus Cristo. Isto é sinal da volta de Jesus Cristo. Sinais que precederiam de perto o grande dia de Deus. Portanto, podemos dizer com toda a segurança, o dia de Cristo está chegando. O grande dia esperado está chegando. Está você preparado, irmão, para ver a face de Deus? Está você preparado, lavado pelo sangue do Cordeiro, para contemplar o seu Salvador nas nuvens? Vemos uma passagem também. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Então, Deus permite, não é Deus quem traz. É Satanás quem traz, porque ele está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas Deus permite, da mesma forma que permitiu que Satanás afligisse Jó. Deus permite com um propósito. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Quanto amor Deus tem! Quanto amor Deus tem! Permitir que Satanás destrua a sua criação. Tudo isto para chamar a sua atenção, para despertar sua consciência, irmão. Sim, mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente em sua palavra. Meu querido amigo ateu, que diz que eu não confio, não acredito em Deus, esse negócio da volta de Jesus não é nada. Deus está chamando a atenção que estas coisas que estão acontecendo no mundo provam que a sua palavra é fiel, que os sinais que Jesus deixou na sua palavra estão aqui e você não pode negar isso. Vejam, quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição porque pelo fogo e inundações, com grande perda de vidas e propriedades. Sim, estamos vendo ou não estamos vendo isto? Estamos vendo. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de força da natureza, desorganizadas,
descontroladas. Parece que é isso, mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Deus permite, porque tem um propósito. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar. Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Meus irmãos, eu agora quero me unir à voz de Deus. Eu quero ser um altifalante de Deus. Despertai. Os sinais estão aqui. Despertai, porque há perigo. Perigo de continuar longe de Jesus. Perigo de continuar vivendo uma vida de pecado. Perigo de continuar sabotando nossa experiência espiritual. Há perigo. Este é o momento de nós buscarmos ao Senhor, de pregarmos o Evangelho, de buscarmos uma reforma genuína em nossa vida, um reavivamento, sermos batizados pelo Espírito Santo a fim de darmos o último clamor. Irmãos, Jesus está voltando. E a pergunta que eu faço para si, pode escrever nos comentários. Qual é a primeira coisa que você fará ao estar face a face com Jesus nas nuvens? Escreva aqui nos comentários. Eu verei na próxima atualização, pela graça do Senhor, aqui neste canal. Até breve.